Olá, boa noite. Chega a 10 o número de presos suspeitos de participar do mega assalto no Paraguai. A polícia brasileira já identificou um dos líderes do grupo. Não está descartada a possibilidade de que o suspeito tenha ligação com o PCC. Esta edição do Jornal Tarobá vai trazer as notícias mais atuais da caçada aos foragidos e mostrar o medo enfrentado pela população dos dois lados da fronteira. Em Cascavel, uma licitação concluída, mas nenhuma obra feita na ponte do Lago Municipal. Termo de serviço depende da assinatura do Executivo para o início dos trabalhos na ponte do Lago. A previsão do tempo para quarta-feira com chuva antecedendo frio, que você também vai ver a partir de agora. Dezenas de assaltantes suspeitos de participarem do maior assalto da história do Paraguai têm se espalhado pela região oeste do Paraná e levado terror aos moradores. Hoje, os bandidos fizeram trabalhadores reféns em Santa Helena, na fronteira, e fugiram com uma van até o distrito de Sede Alvorada, em Cascavel. E ainda pela manhã, um homem foi preso na BR-277, em Cascavel, em um ônibus que seguia para Santa Catarina. Desde o início do dia, a movimentação tem sido intensa entre os policiais. Os trabalhadores estavam em um alojamento em Santa Helena, região oeste do Paraná, quando foram surpreendidos. Mas olha, lá eram as 4 horas da manhã, eles chegaram, pregaram o pé na porta e foram entrando para dentro com aquelas espingardonas deles lá e foram pegando todo mundo e jogando para fora e socando na van, né? Porque eles queriam fugir, né? Segundo as vítimas, eram 12 criminosos fortemente armados e eles teriam participação no roubo milionário que ocorreu no Paraguai. Se nós topar com a polícia, quem vai se dar mal é vocês. Mandaram abaixar a cabeça para não ir para os lados. Provavelmente achei que eles iam matar nós. No percurso da fuga, os bandidos deixavam reféns pelo caminho. Daí eles iam dispensando, né? Iam saindo, um, dois. E sobrou uns 4 só junto. Entre eles, o motorista da van que foi deixado junto com outros reféns em um milharal às margens da BR-467, no distrito de Sede Alvorada. As vítimas e o veículo foram localizados pelas forças policiais que já patrulhavam a região. Roupas foram encontradas dentro da van. Elas seriam do grupo que conseguiu escapar. Helicópteros da polícia foram utilizados para rastrear a área. Barreiras montadas nas rodovias. E na BR-277, um homem acabou detido e confessou participação no assalto milionário. O suspeito estava em um ônibus que seguia de Cascavel para Itajaí, em Santa Catarina. A abordagem foi feita após uma denúncia anônima no posto da Polícia Rodoviária Federal. O suspeito de 46 anos foi levado à sede da Polícia Federal de Cascavel e, segundo o delegado da PF, ele seria fugitivo de um presídio de São Paulo e ligado ao PCC. Há elementos fortes de que ele seja vinculado a uma facção criminosa, que seja um dos líderes dessa facção, e há bastante elementos vinculando ele ao roubo no Paraguai. Ele estava com documento falso, havia uma certa quantidade de maconha e ele é foragido de um presídio em São Paulo dominado por uma facção criminosa. 3 suspeitos mortos em confrontos com a polícia e foram apreendidos ainda 6 fuzis e uma metralhadora .50, arma que é capaz de derrubar helicópteros, munições de vários calibres, 2 barcos e 7 veículos. Sobre a caçada aos suspeitos, o responsável pelo 5º Comando da Polícia Militar do Paraná concedeu uma coletiva de imprensa hoje à tarde em Cascavel. Segundo o tenente-coronel do 5º Comando da PM, pelo menos 3.000 policiais estão mobilizados apenas na região oeste do Paraná. A polícia diz que o objetivo dos criminosos é chegar até a fronteira entre o Paraná e São Paulo. E por isso, as forças de segurança de lá também estão atentas. Ainda não há informação confirmada sobre o número de criminosos suspeitos. Nós vamos verificar 100% das denúncias. Passagem de ônibus, o pessoal que trabalha em rodoviárias, motoristas de ônibus, o pessoal que acha meio esquisito, a própria a feição da pessoa, o pessoal já sabe detectar se ele está nervoso, se está com volume meio estranho, se está acompanhado, desacompanhado. Precisamos também que vocês, que a sociedade, tome cuidado nas suas casas. O local mais perigoso do mundo significa dentro dos seus carros e significa na frente dos seus lares.
Então é onde o bandido vai pegar vocês. O coronel da PM pediu que a população fique atenta, principalmente na entrada e saída de veículos, para evitar qualquer risco. A PM ainda pede o apoio dos moradores, repassando informações sobre suspeitos. De Cascavel, Carlos Turmina. E a polícia já identificou um dos suspeitos de comandar todo o assalto milionário no Paraguai. Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha. É integrante do PCC e foragido da Justiça de São Paulo, onde já havia sido condenado a mais de 50 anos de prisão. Ele ainda está foragido. Uma coletiva de imprensa, uma outra coletiva, também foi realizada em Foz do Iguaçu. E é de lá que o repórter Valdecir Marcos traz informações sobre os suspeitos que já foram identificados e presos. Com 2 indivíduos internados no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, sob escolta da Guarda Municipal, 10 indivíduos sob custódia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e Cascavel, a Polícia Federal reuniu os participantes da ação em uma entrevista coletiva na manhã de hoje, que contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, chefe da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, chefe da Polícia Nacional Paraguaia e também representantes da PRF e da Polícia Civil Paranaense. Muito importante ontem foi o Paraguai, as autoridades do Paraguai terem localizado a residência, a casa, uma casa grande, uma mansão na Cidade Leste, e isso durante a madrugada. O próprio presidente da República do Brasil determinou que a Polícia Federal desse todo o apoio, então foi deslocada uma equipe de 4 peritos e um papiloscopista que ficaram 3, 4 horas lá, junto com a Polícia Nacional, fazendo o quê? Buscando vestígios biológicos, digitais, que vai acontecer de criminosos serem abordados sem materialidade. O cara não está com fuzil, o sujeito não está mais com malote, mas se o DNA bater, ele está vinculado ao local de crime. A resposta que foi dada pelos nossos policiais reforça a necessidade não só de uma coordenação de policiamento ostensivo como foi feita, mas também de um reforço na área de inteligência. Há tempos nós vemos discutindo, juntamente com a Polícia Federal, com a BIM, com a própria PRF também, a constituição de um gabinete constante de troca de informações de inteligência, eventualmente até a construção de um centro integrado de inteligência aqui na região de Foz. E eu acredito que esse evento, tanto o fato criminoso quanto a resposta da polícia, vai no encontro dessa necessidade. O trabalho das forças de segurança unidas podem mostrar que, para a região de fronteira, a criminalidade não leva tantas vantagens quanto gostaria. Não há outra forma de erradicar esta problemática de insegurança na fronteira se trabalhamos em forma separada. Não tem nenhuma possibilidade de êxito a separação das forças. Somente a união de todos, isto vai possibilitar desalentar outros hechos desta natureza. Pois é, a gente permanece com o Valdecir Marcos e agora ao vivo. Ele vai fazer uma atualização das informações, das últimas informações, até porque essa dinâmica se altera a cada instante. Marcão, boa noite. Boa noite, meu caro Moraes, boa noite aos amigos do Jornal Tarobá. E a dinâmica é bastante atuante nestes casos, porque são muitos fatores envolvidos, muitos policiais, muitas forças de segurança. Acabamos de dar um flagrante aqui na equipe do BOP de Curitiba. Eu vou pedir para o Edmar Dalmagro tentar mostrar aqui o pátio da Polícia Federal. Tá escuro aqui, é óbvio, não dá para se ver muita coisa, mas para você ter uma dimensão do quanto está crescendo o volume de apreensões aqui no pátio da Polícia Federal em decorrência desta operação. Temos pelo menos 5 veículos dessa ação criminosa que estão aqui, outros já foram liberados para as vítimas e os números não param de crescer. Agora há pouco nós ouvimos aí na reportagem que eram 6 fuzis, inclusive um fuzil calibre .50. Na verdade agora já são 7, um deles é aquele que a gente mostrou com exclusividade ali no Brasil Urgente agora há pouco. Então 7 fuzis, uma pistola, 2 coletes balísticos. A primeira informação sobre os valores recuperados ontem.
ontem não, na verdade, nessa madrugada na região lá de Santa Helena. São R$ 219.450, 733.640.000 guaranis, $1.275.030 americanos. 2 embarcações, 7 quilos de explosivos que já foram detonados, 10 pessoas estão presas e 3 indivíduos estão mortos. Nós chegamos a receber uma cópia, Moraes, da identificação que carregava um desses indivíduos. Mas o IML nos disse o seguinte: não será divulgada como confirmada a identidade de nenhum indivíduo antes do confronto biológico, antes do exame de DNA. Então, a gente está aguardando ainda a coleta de material biológico para o confronto genético, para a identificação em 100%. A polícia está trabalhando para não deixar margens nenhuma de dúvidas quanto à ação dos criminosos, à ação dos policiais, que são inúmeras, e principalmente para a população a mensagem: tem polícia sim, e ela está trabalhando e é considerada hoje, com os resultados apresentados, uma das melhores ações policiais já realizadas no Brasil. E agora uma coisa nos deixa triste. Eu vou pedir para Dilmar Dalmagro mostrar à esquerda dele ali. Eu não sei se você vai conseguir ver aí, Moraes. Nós vamos contar com a sorte. Está chegando um temporal para a região de Santa Helena e Itaipulândia. Daqui a gente pode ver. São Pedro não colaborou, não deu nem um raiozinho até agora, mas está chovendo ali, ó. E vai agravar em muito a situação dos policiais. Mas você acha, Moraes, que alguém vai arredar o pé dessa busca? Creio que não. É contigo, com o apoio de Dilmar Dalmagro, aqui da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, para o Jornal Tarobá, segunda edição. Esse temporal aí, esse tempo é pior para quem está fugindo também, para quem está foragido. Belíssimo trabalho, Marcão, muito obrigado. Olha, hoje uma das nossas equipes voltou a cruzar a Ponte da Amizade para sentir o clima entre a população de Cidade do Leste. O quarteirão onde fica a empresa de valores está interditado. Na cidade, todo o medo ainda está na rotina dos moradores. E ainda há escolas com aulas suspensas, mas nas faculdades os acadêmicos tentam voltar aos livros sem esquecer do perigo lá fora. Para atravessar a ponte e os que moram aqui também ficam com o pé atrás mesmo para vir para a faculdade. O assunto é esse no momento? É, muito. Só falam disso o tempo todo e é preocupante, né, para todo mundo. O que mudou foi o chefe de polícia ontem, né? Ele foi trocado, meio-dia ele estava ainda como chefe de polícia. Ele falou que ia tirar as polícias na rua, né, para eles fazerem controles, mas à tarde ele foi trocado, né, foi cambiado. A polícia teve oportunidade para reagir, né, e não pôde fazer nada. Eles ficaram olhando, porque até eles tiveram medo dos bandidos, né, porque o pessoal aqui estava muito preparado, tinha até ponto .50, né, e a polícia não tem como lutar contra eles. Puxa vida, vai fazer o quê, hein? Que é a sociedade. Bem, agora a gente vai até Curitiba, onde a repórter Kátia C. mostra como o assalto e os desdobramentos do crime repercutiram na Assembleia Legislativa do Paraná. O assalto repercutiu nos bastidores e na tribuna. O deputado Requião Filho elogiou o trabalho da polícia. Mostra que temos verdadeiros heróis e guerreiros na nossa polícia, que mesmo tendo o seu colete à prova de bala vencido, o policial vai atrás de bandidos com fuzil, atrás de bandidos com metralhadoras .50, capaz de furar a blindagem de um carro blindado. E ele vai lá com a sua viatura, sem proteção alguma, a sua vida, correr atrás desses bandidos. Temos que reconhecer o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil e dar a eles o crédito. Deputados da região oeste também falaram sobre o assunto. Nos preocupa muito, porque organizações criminosas que a gente só via notícia da presença deles em outros estados, chegaram no Paraná. E nós precisamos de equipar a nossa polícia, a nossa segurança, para proteger o nosso povo. O governo do estado investe mais em armamento pesado para dar segurança no enfrentamento com essa quadrilha que realmente de alto calibre estão terrorizando o estado do Paraná. O deputado Chico Brasileiro, eleito prefeito de Foz, disse que vai trabalhar junto ao governo para que o serviço de inteligência seja reforçado na fronteira. Uma tentativa de evitar que crimes como este voltem a acontecer. Existe um gabinete de gestão integrada de segurança pública na região de fronteira, mas nós queremos mais, nós vamos precisar
de um grande trabalho unindo todas as forças de segurança pública, com o apoio do governo federal, do governo estadual e da Prefeitura de Foz, para que nós tenhamos um grande serviço de inteligência de fronteira, para que possamos realmente agir preventivamente a esses grandes casos que acontecem na nossa fronteira. Eu tenho certeza que no dia que o Brasil tiver uma política específica para cuidar das nossas fronteiras, nós iremos reduzir a incidência desse tipo de ocorrência, como foi recentemente anunciada em todo o Brasil. E a seguir, abra o guarda-chuva. Vamos trazer a previsão do tempo para o meio de semana em todo o Paraná. E você vai ver o que falta para a remoção da ponte do Lago Municipal de Cascavel, a instalação de uma nova estrutura. Os detalhes depois do intervalo. O Mufato faz bem feito para dar um show de frescor e qualidade que você vê e sente. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras no Mufato. Vem? Melancia 97 centavos o quilo. Caqui fuyu quilo. Kiwi boltezinho 600 gramas unidade 1,97. Maracujá quilo. Abacaxi unidade 2,87. Uva Labrunier Red Globe 500 gramas unidade. Pera importada quilo. Mandioca salsa quilo 4,97. Filé de panga 800 gramas 10,90. Mufato faz bem feito. Tá show! JD é padrão de qualidade. Exija qualidade para sua obra. Ela é para sempre. Porcelanato Insepa. Prazer no seu investimento. Você merece o melhor pelo menor preço, não o mais barato. Qualidade Insepa. Porcelanato 80 por 80. Extra polido Fênix Soft Bege. Só R$ 39,90 o metro quadrado à vista. 60 por 60. Só R$ 37,90 o metro quadrado à vista. JD Home Center e JD Construir. Cascavel. Chegou o Qualy Multigrãos. O sabor inconfundível de Qualy, agora com o benefício de 6 grãos integrais. Um quê a mais de sabor e saúde que vai surpreender você. Experimente. Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Conheça a carne que o mundo prefere. Vai de carne suína, vai de Frimeza. O corpo de um homem foi encontrado hoje em Cascavel. Trata-se de Amaurílio Correia e a área fica nas margens da rua Leonardo da Vinci, no bairro Sangafunda. O corpo tem sinais de golpes de faca. A polícia investiga o caso. O Lago Municipal de Cascavel tem uma ponte e que precisa de melhorias. O processo de licitação terminou no ano passado e nada foi feito até agora. Quem caminha pelas pistas do Lago Municipal de Cascavel ou até mesmo de bike tem que passar pela ponte, não tem jeito. Mas a estrutura é antiga, balança bastante. Tem até tábua solta. Um risco que o Cleudimar conhece. Ele cobra melhorias. Passei correndo de manhã cedo aqui nessa parte da ponte aqui, ela cede muito. Mais de 30 centímetros de balanço. E muita gente fica em cima olhando os peixes. Aí acaba aumentando ainda mais o peso, o impacto da corrida, o peso das pessoas em cima, e ela sendo de madeira já velha, deteriorada, substituição por uma de concreto seria excepcional. O processo licitatório para a troca da ponte terminou ainda no ano passado. Tem empresa vencedora, mas falta a liberação da prefeitura. Segundo o secretário de Meio Ambiente, um termo de serviço precisa ser assinado. Olha, na verdade o processo licitatório foi concluído, né? E está na mesa. O prefeito está aguardando, né, a ordem de compra para que posteriormente possa ser iniciado, chamado a empresa vencedora para iniciarmos a obra. Essa empresa aí, a partir da assinatura do contrato, tem 90 dias para a execução dessa ponte. A ideia é remover essa ponte de madeira aqui e instalar uma estrutura metálica e ainda mais reforçada para dar segurança para quem passa aqui pelo local. Para a execução desse serviço, o custo será de R$ 55 mil. A expectativa é começar esse trabalho o quanto antes. Eu acredito que nos próximos dias o prefeito Paranhos já deve estar assinando, né? Até porque é uma ponte que ainda não corre risco, mas ela já está meio vencida, né? Então é uma ponte que há uma necessidade de ser construída. Então eu acredito que o prefeito Paranhos deve assinar já nos próximos dias esse contrato aí, né? Para execução, para início da execução dessa obra.
quarta-feira vai ser marcada por uma virada no tempo no Paraná. Uma frente fria vai avançar do Rio Grande do Sul para cá e ela tem potencial para causar temporais. Então, ao longo da quarta, chove em todas as regiões. A chuva pode ser forte em alguns momentos e acompanhada de raios e também de ventos mais intensos. Depois dessa frente fria, vem uma massa de origem polar. Só que amanhã, ao longo do dia, as temperaturas ainda ficam agradáveis. Cascavel vai ter 19 graus de mínima, a máxima pode subir até os 24. Em Foz, mínima de 20, máxima de até 23. Londrina, com oscilação dos termômetros entre 18 e 24 graus. E, por último, Curitiba, com mínima de 16 e máxima de até 20. Mas no período da noite de quarta-feira, a gente vai perceber o resfriamento. A massa de ar polar vai despencar as temperaturas para menos de 10 graus em várias cidades do Paraná. A Prefeitura de Cascavel divulgou hoje o número de doses contra a gripe distribuídas na rede pública de saúde na primeira semana de campanha de vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal, aproximadamente 15 mil pessoas foram até as unidades básicas, o que é bem abaixo da meta. A campanha vai até o dia 26 de maio. Na volta dos comerciais, as notícias do esporte estadual e a gente volta já. Previsão do tempo. Oferecimento. Baterias ACDelco. Distribuidora Copessal. Delícia isso. É a alcatra suína frimeza. Suína? Tem também a picanha suína, o mignon suíno. Não é à toa que a carne suína é mais consumida do mundo. Do mundo? Tá no Japão? Sei lá, acho que sim. Satisfeito? Nova linha de cortes suínos Frimeza. Vai de carne suína, vai de Frimeza. Época de férias. E para a diversão ficar completa, o Autosserviço 8 de Agosto 2 tem os melhores produtos. Piscinas infantis, boias, puffs infláveis, brinquedos para todas as idades. Além de utensílios de cozinha, produtos de beleza e muito mais. E para você já ir se preparando para a volta às aulas com economia, confira nossa seção de material escolar. Aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Autosserviço 8 de Agosto 2, Ciudad del Este, Paraguai. JD é padrão de qualidade. Sua obra merece Insepa, o melhor pelo menor preço. Porcelanato Insepa Extra Soft Bege 80 por 80, R$ 39,90 o metro quadrado. 60 por 60, R$ 37,90 o metro. JD Home Center e JD Construir, Cascavel. Quer fazer uma escolha inteligente e econômica na hora de comprar o seu carro? A Nissan Bonsai tem uma excelente oportunidade para você. É o Nissan Marte 1.0. É inteligente porque você compra o compacto com o melhor custo de manutenção da categoria. E é econômico porque a entrada é de apenas R$ 8.250 e as parcelas de R$ 699. E ainda, o IPVA é grátis. Tá esperando o quê? Vem buscar o seu Nissan Marte na Nissan Bonsai. Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Conheça a carne que o mundo prefere. Vai de carne suína, vai de Frimeza. Deputados estaduais do Paraná aprovaram hoje em segunda votação projeto que obriga a instalação de câmeras de monitoramento nas instituições de idosos. O projeto é do deputado Fernando Francischini. A intenção é obrigar o monitoramento para trazer mais segurança aos idosos. Essas instituições que acolhem idosos de longa permanência, que elas tenham câmeras e um sistema de videomonitoramento integrado, principalmente nas áreas comuns, de uso comum, algo que não vai prejudicar a individualidade de cada idoso, não vai ser no banheiro, não vai ser no quarto, mas é um projeto que vai permitir que nós possamos coibir casos de vandalismo, depredação, furtos e roubos contra os idosos, porque o mais triste muitas vezes é ver que eles nem mesmo têm acesso à informação de buscar a delegacia e de reclamar pelos seus direitos. Para virar lei, o projeto ainda precisa passar por mais uma votação e aprovação aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Depois disso, será encaminhado e sancionado pelo governador. Se isto efetivamente acontecer, as instituições terão 120 dias para colocar a regra em prática. Membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e dos Idosos reafirmaram a importância da iniciativa. Porque você vai ter a segurança que nossos idosos estão sendo monitorados. E até eles sendo monitorados, o tratamento vai ser diferente.
né? Isso já cria um bloqueio para quem está ali atendendo de que está sendo monitorado e que tem que haver esse cuidado e esse respeito que os nossos idosos merecem de toda a sociedade. Foi realizado hoje no Parque de Exposições de Cascavel o projeto Felicidade do Idoso e foram oferecidas atividades de promoção ao bem-estar e à qualidade de vida. Teve atendimento médico e atividades culturais, esportivas e de assistência social. A Prefeitura pretende realizar outras edições deste evento. Começou hoje e vai até domingo o primeiro Festival de Teatro Infantil de Cascavel. O festim reúne 10 companhias do estado. E os espetáculos são de graça, na Biblioteca, no Lago, no Teatro Municipal, no Centro Cultural Gilberto Maier, na Praça Wilson Joffre, no Calçadão da Avenida Brasil e no Parque do Arquínio. Acesse tarobacascavel.com.br para saber os horários e os nomes de cada peça. A chave ouro do Paranaense de Futsal. E quem divide a liderança dessa competição com o Cascavel é o Marreco de Francisco Beltrão, que no sábado goleou por 5-0 o São Lucas de Paranavaí. Pelo Campeonato Paranaense da Chave Ouro, o Marreco recebeu o São Lucas no ginásio Arrudão e não teve pena do adversário. Passe preciso de Guina e gol de Barbosinha, 1-0. Guina rolou para trás e Fabiano pegou de primeira, 2-0 Marreco. Já no segundo tempo, o Marreco fez uma linda jogada ensaiada, que terminou com um gol de Fabiano, segundo dele no jogo e terceiro do time da casa. Suelton roubou a bola e tentou 2 vezes para fazer o quarto do Marreco. E Barbosinha fechou a goleada em Marreco 5, São Lucas 0. Com a vitória, o Marreco chegou aos 6 pontos e divide a liderança da Chave Ouro com o Cascavel Futsal, mas tem vantagem nos critérios de desempate. Agora a Liga Nacional. No sábado teve clássico entre Marechal e Guarapuava no ginásio Ney Braga em Marechal Cândido Rondon. E o time da casa saiu na frente com este chutaço de Eduardo Jabá. O Guarapuava empatou com o Maico. O goleiro Baranha arriscou de longe e fez um lindo gol, 2-1 Marechal. Gustavinho aproveitou a bobeada da defesa e fez 3-1 para o time da casa. Contra-ataque rápido do Guarapuava. Jaelson bateu para o gol e Pelé fez contra, 3-2. Mas no segundo tempo, Gustavinho marcou depois da cobrança de falta. Placar final, Marechal 4, Guarapuava 2. Com a vitória, o Marechal subiu para o 5º lugar na competição com 4 pontos. Já o Guarapuava segue sem pontuar. O Foz Cataratas foi até Belo Horizonte para enfrentar o Minas e voltou para casa com mais 3 pontos na Liga Nacional. O Minas saiu na frente com o William. Léo Costa empatou para o Foz. Vini marcou o gol da virada. E Léo Costa, de novo, garantiu a vitória por 3-1, a primeira do time da Fronteira fora de casa. O Foz Cataratas divide a liderança da Liga Nacional com a Açoeva, ambos com 6 pontos. E agora pela Chave Ouro, o Toledo marcou 3-1 em cima do Castro. O Mourão jogou em casa e ficou no empate em 1-1 com o Campo Mourão. E ontem pela Liga Nacional, o Pato Branco perdeu por 1-0 para o Corinthians. Foi realizado durante o fim de semana o Campeonato Municipal de Mountain Bike em Cascavel. Mais de 100 atletas participaram. Ao todo, os competidores fizeram aproximadamente 5 horas de provas e mais de 40 quilômetros rodados. A competição foi dividida em 10 categorias. Os atletas tinham entre 15 e 40 anos. Em cada categoria, os 5 melhores subiram ao pódio e receberam troféus, mas todos que concluíram as provas receberam medalhas. E olha quem foi o primeiro colocado na categoria Elite, o nosso atleta de destaque, Jean Carlos Yannick. Ele fez 42 quilômetros em 1 hora e 37 minutos de prova. Parabéns, Jean, mais uma vitória no currículo, hein? Só para você lembrar, ainda no sábado nós contamos um pouco da trajetória do Jean, que com 19 anos já possui muita experiência no ciclismo. São dezenas de conquistas. E na categoria feminina, a Patrícia Dayana ficou com o primeiro lugar na Open. Na geral, o feminino campeão foi Gisele Buraque Alves. E a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.
reforma trabalhista.